Talvez o que a gente tem que se perguntar é quando os cineastas, né, ou os teóricos escrevem cinema independente, é independente em relação a quê, ou a quem, ou a que estrutura. Definir é um outro desafio. Defina o que é cinema independente, aí é um desafio. E claro, não vai haver uma definição só. Vai haver definições conforme os recortes que você estabelece. A nossa produção depende de apoio estatal. Não é produção autogerida. Não tem mercado, não tem sistema de estúdio, não tem uma economia que se autossustente, entendeu? O Estado que sustenta essa economia é por subvenção direta ou indireta. Então, a gente também tem que pensar o que é ser independente a partir do momento que todo mundo depende de uma grana pública para poder produzir. Para mim, independente, ou ela não é dependente das grandes estruturas empresariais, dos grandes estúdios que no Brasil sempre foram pequenas produtoras, nem a Veracruz segurou esse rótulo, né? Ou então não são dependentes do Estado. Então ela é independente com relação a quê? Eu sempre digo que sou independente porque é uma maneira de eu dizer que eu não recebo verba do governo. Tem graus e graus de independência, né? Todo cinema brasileiro, de certa forma, é um cinema independente. Porque você não tem necessariamente uma continuidade de trabalho, né? O que eu vejo como cinema independente, na minha opinião, é você fazer os filmes com seus recursos próprios e poder fazer o que você quiser, né? Existe aquela coisa, o cinema que é financiado ou por, digamos, pelo governo, ou por alguma instituição, ou por um meio, qualquer outro meio, você às vezes tem várias regras que você tem que seguir. Já o independente, como é o nosso caso, a gente consegue fazer o que a gente tem vontade. Eu acho que essa história do cinema independente brasileiro tem várias coisas. Tem a questão financeira, obviamente, que é determinante na minha cabeça, assim. Eu acho que tem uma questão que é uma questão mesmo de temas. Então acho que tem uma questão estética na minha cabeça, tem a questão política e econômica, assim. Eu acho que a gente tem que começar essa conversa exatamente centralizando um nó da questão, que é o que seria uma definição ou definições, eu sempre gosto de usar o plural, de independente, entendeu? Quando a gente usa o plural, a gente pode projetar uma questão temporal e ver que essa noção não é uma noção cristalizada, mumificada, entende? Ela é, como tudo na história, mutante, entendeu? Mutável. Claro que o termo cinema independente, claro que ele tem sua razão de ser, claro que ele tem uma longa história, já não só no cinema brasileiro, na realidade, na história do cinema, né? Mas ele não é um conceito propriamente, né? Ele é mais uma noção, vamos dizer assim, que se transforma muito ao longo da história e, ao mesmo tempo, às vezes no mesmo tempo histórico, ele tem vários significados também. O tempo inteiro o termo independente vai se reconfigurando, vai se ressignificando e vai sendo usado em situações que são estrategicamente colocadas para que ele seja mais ou menos valorizado, enfim. Como toda disputa política ideológica, né, como toda disputa cultural, o termo cinema independente ele é estratégico e ele é mutante. Vai mudando. Isso não significa dizer que ele não existe, né? Ele existe como, inclusive, uma ferramenta de pensamento sobre o cinema. Foi a primeira vez que se me deparou a questão da independência do cinema, ou do cinema que tenderia a se transformar em alguma coisa a mais, no limite, numa indústria. Gilberto Rossi era um cinegrafista paulista, eu acho que dos mais importantes cinegrafistas paulistas dos anos 20, já trabalhava em torno de 1915, por volta disso, já tinha a ilusão de que o cinema poderia ser alguma coisa de maior do que era. A certa altura, já perto dos anos 20, já em torno de 1918, ele se encontra com outro candidato a cineasta, que era o José Medina, que este sim tinha um plano de fazer efetivamente cinema como se julgava que deveria ser feito cinema. Gilberto Rossi fazia documentários e fazia filmes de cavação, que era o que se dizia então, eram filmes patrocinados,
que era o que permitia ele conseguir dinheiro para eventualmente empregar em alguma produção que tivesse um pouquinho mais de ambição, isto é, em filmes de enredo. Foi a primeira vez que essa contraposição, digamos assim, se apresentou na minha cabeça e na minha pesquisa. A partir daí, cineastas dos anos 20 tinham sempre o plano de serem grandes cineastas em algum momento e tinham sempre o obstáculo de não ter dinheiro para isso e de ter como única forma de conseguir dinheiro a cavação, isto é, o cinema de propaganda. Na campanha do cinema brasileiro, que os dois, né, Ademar Gonzaga e Pedro Lima, organizaram, um dos vários eixos, essa campanha tem N eixos, mas enfim, um dos eixos que, principalmente a partir da realização de Barro Humano, que é um filme dirigido pelo Ademar, né, o Pedro participou da produção e tal, enfim, a partir da realização e depois com a exibição e sucesso de Barro Humano, o que tem é muito uma luta desse grupo aí, e de mais alguns cineastas, contra o que eles consideravam um cinema brasileiro ultrapassado. Tá? É provável até que eles usem essa expressão independente, não acho impossível. Mas eles também usam a expressão, até cinema amador eles usam uma hora. Para dizer, Barro Humano é do cinema amador. Outra hora eles a nova geração, eles usam também. Enfim, tem uma série de expressões que eles usam para demarcar a diferença deles, desse grupo, de mais alguns cineastas que eles elegem, como Humberto Mauro, como Almeida Fleming, eu acho que Gentil Ruiz também, mas enfim, cineastas que ele elegem como desse novo cinema, vamos chamar assim, eles não têm essa expressão, mas em relação ao que se fazia no Brasil até então. O que se fazia no Brasil até então, que eles estão combatendo? Principalmente a cavação, né? Então eles querem se contrapor à cavação, né? Os naturais, etc., e também um cinema de ficção que eles consideravam um cinema de ficção ultrapassado em toda a linha. Então cineastas como Vitório Verga, por exemplo, que era um cineasta que realizava filmes, era considerado ultrapassado. E mesmo o Lulu de Barros, que no início da campanha eles admiram, eles começam a problematizar. Eles começam a se separar do Lulu de Barros, Luiz de Barros, né? Então essa expressão cinema independente, se eles a utilizarem, é provável que utilizaram, como essas outras expressões que eu dei, no fundo, era uma forma deles se distinguirem, vamos usar uma expressão que está muito na moda na sociologia atual, se distinguirem do que era a reculhamba, do que eles julgavam que era a reculhamba do cinema brasileiro de então. Essa reculhamba por dois motivos. Um motivo moral, né? Os cavadores que roubam dinheiro, que roubam isso, que roubam aquilo, os naturais, que fazem naturais, que não adianta para nada, isso daí é o que eles não querem mesmo. Mas mesmo em relação ao cinema de ficção brasileiro, eles consideravam que muita coisa estava superada. Vitório Verga, Gino Bonfioli, mesmo Luiz de Barros, eu citei, William Choquer, que eles criticam a beça, enfim, alguns cineastas aqui de São Paulo, eles sempre, tem um texto do Pedro que é ótimo, fala as drogas vindas de São Paulo, e assinava drogas, assim. Eu sou muito filme de São Paulo, que eles consideram um cinema muito mal feito, não era o que eles usam a expressão até cinema moderno. A gente tem que se reportar um pouco, né, a um momento em que a discussão sobre o cinema independente passa a fazer parte da historiografia, quer dizer, passa a ser um assunto de historiadores, né? Eu acredito que o ponto assim, de inflexão disso é a partir do texto da Maria Rita Galvão, né? O desenvolvimento das ideias sobre o cinema independente, que foi, na verdade, gestado ali entre 73 e 75 e começa a circular a partir de 75 e 80. Né? Esse texto vai gerar um impacto muito importante, porque ele vai ser talvez a primeira reflexão realmente articulada em torno dessas ideias sobre o cinema independente. Ser independente por ser independente já é uma questão do final dos anos 40, do começo dos anos 50. Antes disso, não. Todo o período da Cinédia e todo o período anterior em que em São Paulo não havia nada que se parecesse com uma indústria, porque não havia jeito de fazer diferente. No Rio de Janeiro, o cinema que se fazia na Cinédia já era industrial, já era uma produção em série, já tinha
já tinha seus atores, cantores e técnicos juntados numa equipe coesa, etc., já dava para se chamar isso de cinema industrial. Sem esquecer que no Rio de Janeiro houve uma coisa que em São Paulo demorou muito mais, que foi a fusão entre a distribuição e a produção, justamente quando no Rio se tornaram, os exibidores tornaram-se produtores. A gente vê isso muito claramente com os filmes de carnaval, com o sucesso daquelas primeiras chanchadas, daquelas coisas todas, em que essa junção de produção e de exibição foi um fator fundamental para o desenvolvimento do tipo de indústria que se fazia no Rio. E que em São Paulo não tinha chance, né? Em São Paulo não tinha chance. Ocorre que o recorte da Maria Rita é um recorte voltado para a discussão, primeiro, de uma certa ala esquerda do cinema, da primeira metade dos anos 50, em São Paulo. Né? E essa ala esquerda, que era composta por críticos, cineastas, etc., vai ser justamente uma ala que vai pensar a questão da produção independente. Né? Quer dizer, da produção de filmes independentes, porque naquele momento, ou seja, entre 51 e 53, você tem a Vera Cruz, né? Que também é um outro paradigma, né? E aí vai se pensar justamente um cinema que possa ser feito fora dos grandes estúdios, fora desse modelo de um cinema industrial de estúdio. Não é? A expressão cinema independente, a noção de cinema independente foi extremamente importante em alguns momentos históricos do cinema brasileiro, particularmente nos anos 50. Né? Como nasce essa expressão ali, como nasce essa noção ali nos anos 50? Ela nasce articulada principalmente por um grupo de cineastas de esquerda, e quando a gente diz esquerda nos anos 50, a gente diz, na realidade, pessoas ligadas em níveis muito variados, é verdade. Algumas com uma ligação muito grande, outras com alguma ligação, outras com uma ligação muito distante, mas alguma relação, mesmo nem que fosse intelectual, mas a gente diz ligados ao Partido Comunista Brasileiro, que era a organização mais importante de esquerda no Brasil, de então. Mas, enfim, um grupo de cineastas com ligação com o Partido Comunista Brasileiro, grupo esse que se contrapunha, não é, à forma dominante de industrialização do cinema brasileiro de então, a gente está falando da primeira metade dos anos 50, que era uma forma de industrialização capitaneada principalmente pela Vera Cruz, mas não somente, também a Maristela, Multifilmes, uma medida muito menor a Atlântida, mas enfim, um tipo de industrialização, e a Vera Cruz é um grande exemplo disso, calcado sobretudo no Studio System. Era uma tentativa de emulação do Studio System. E esses cineastas de esquerda, não é, se contrapõem a essa forma, não é, e propõe outras formas de cinema brasileiro, também industriais, isso é importante que a gente diga. Eles não recusavam a ideia de indústria, eles chegam a falar em verdadeira indústria, como se a Vera Cruz fosse uma falsa indústria, claro que isso é puramente ideológico hoje em dia, mas enfim, eles não recusavam a indústria, mas recusavam aquela indústria feita pela Vera Cruz. A gente percebe uma movimentação ali mais ou menos coesa nos anos 40 entre os produtores e críticos, em torno da ideia de cinema independente, que foi mais ou menos o que eu tentei caracterizar aqui. A gente tem de fato as discussões em São Paulo no início dos anos 50, depois talvez um movimento mais coeso em torno da ideia de cinema independente vai ser o cinema novo. Lendo os textos, inicialmente, no início dos anos 50, quando a Vera Cruz tem plena atividade, inclusive eles não se contrapõem totalmente à Vera Cruz, ao estúdio, por exemplo. Eles se contrapõem mais, por exemplo, à temática dos filmes. A tese do Nelson Pereira dos Santos, que vai ser discutida no Congresso Paulista de Cinema, é uma tese sobre o conteúdo dos filmes. E o que eles consideravam é que os filmes da Vera Cruz seriam filmes de conteúdo cosmopolita, de conteúdo internacionalista, e que, portanto não seriam um cinema verdadeiramente brasileiro. A postura de crítica social que tem os filmes do Nelson, que foi o primeiro que você mencionou, era uma coisa totalmente inexistente no Rio. O que existia no Rio de Janeiro e na chanchada era uma espécie de crítica social subjetiva, era a coisa que aflorava, independentemente das pessoas quererem que ela estivesse lá ou não, né? Era a crônica da vida carioca, que tem um peso que a gente cada vez mais descobre
quão significativo foi, né? O conjunto de textos e de ideias que a Maria Rita Galvão trabalha em relação a São Paulo na primeira metade dos anos 50, ela é bastante ideologizada, é uma visão de esquerda, quer dizer, a ideia de cinema independente está ligada a uma ideia de um cinema próximo da esquerda. No caso do Rio, no final dos anos 40, não. A ideia de cinema independente é basicamente uma ideia que está ligada a sistemas de produção. Como é que um filme é feito, como é que ele é distribuído, como é que ele é exibido. Dentro disso, quer dizer, dentro de um pensamento que não tem propriamente a ver com o tema do filme ou com a forma do filme, mas tem a ver com um determinado sistema de produção, é que se monta uma discussão em torno, um discurso em torno do cinema independente. Então aí, quer dizer, é uma diferença fundamental, porque se você, dentro da discussão proposta pela Maria Rita Galvão, a chanchada não poderia ser considerada um cinema independente, porque o cinema independente tem a ver também com uma certa escolha temática e formal. Já para o Rio, entre os produtores e críticos no Rio, não importa se você fazia um drama, um melodrama, uma chanchada, o que importa é, dependendo do teu esquema de produção, você pode ser considerado um produtor independente. Então, que esquema seria esse? Que produtor seria esse? Fundamentalmente um produtor que ele é autônomo, né? Ele não é dono de estúdio, ele não é proprietário, ele não tem os meios de produção, então ele só tem basicamente a ideia e o interesse, né, e a articulação, a vontade de fazer. Ele se associa com um dono de estúdio, né, seja qual for. Ele também pode se associar a um exibidor ou a um distribuidor, e aí começa justamente a associação com esses outros ramos, né, esses outros setores, né, da distribuição, da exibição. E ele produz o filme dele a partir de um sistema que era muito comum na época, que era o sistema de cotas, ou seja, você tinha cotistas que integralizavam um determinado orçamento, que era em geral um orçamento que ficava entre 700 mil e 1 milhão, não é que um orçamento barato, né? E fazia o filme, não é? Se você for pensar numa figura como o Nelson, que despenca do Rio de Janeiro para cá, juntamente com uma opção de gente, Alex Fiani, Ademar Gonzalez e uma opção de outras pessoas, para aproveitar o fluxo do cinema, do grande cinema industrial que se começava a fazer no Brasil. E ao mesmo tempo traz ideias sobre uma temática que não era aquela que esse cinema industrial se propunha a fazer. Se você pensar no que significa a tentativa de entrada do Nelson num esquema em que ele não cabe, para poder fazer o que ele quer, ele tem que sair de lá e deslanchar um outro processo, que é o que acaba acontecendo. E não foi o único, ele teve, sei lá, teve pessoas em torno dele que ajudaram nesse processo. Teve pessoas em torno dele que se propunham a fazer uma coisa e acabaram fazendo outras completamente diferentes. Se for pensar em figuras como Mário Aldrá, como Tivelli, que em princípio estariam ligados a um tipo de ideologia mais neorrealista, na hora em que eles pretendem botar isso aqui dentro, o próprio processo de industrialização distorce as ideias. E acaba, por seu lado, contrapondo um pensamento independente, visto que dentro da indústria você não consegue fazer o que você quer. E o que a gente nota nos textos do início da década, quando a Veracruz está em plena atividade, é que inclusive não havia uma oposição total, por exemplo, à forma de produção, ao estúdio, propriamente dito. Eram ataques mais ao conteúdo dos filmes, que eram considerados cosmopolitas. Não é? Aos poucos, não é? É que esses cineastas passam a desenvolver ataques, inclusive à forma de produção, e às vezes também a própria forma estilística dessas obras. Né? Considero, principalmente Caiçara, vai ser um filme muito debatido, Sim, a Moça também, outro filme que vai gerar muita polêmica dentro desse grupo e fora também, enfim. E nem sempre muito também concordante. Quando a gente pega um texto do Nelson, compara com o texto do Nani, vê ideias do Carlos Ortiz, que escrevia bastante, você percebe que há também entre eles algumas diferenças, etc. Tá? Então, não há propriamente, mesmo nos anos 50, um cinema independente, não é? Mas diversas propostas que um pouco se articulam, ou muito se articulam, eu quase que chamaria de cinemas independentes no Brasil, não é?
Ou seja, a partir de 55 você tem uma mudança, inclusive do ponto de vista do discurso do cinema independente, porque quando surgem figuras como Nelson Pereira e Roberto Santos, aí sim a questão autoral vem a primeiro plano. Coisa que não existia muito antes. Aliás, não existia muito não existia. Nem mesmo Alex Vianney ele mantinha uma discussão voltada para o autor. A questão dele era muito mais ampla e voltada para o produtor, enfim. Embora a expressão cinema independente, né, seja utilizada pelos cineastas até hoje no Brasil e fora do Brasil também, o grande momento dessa expressão no Brasil certamente é nos anos 50. Posteriormente, ela vai ser sempre retomada, né, a partir de então sempre retomada. Então lá nos anos 60 a gente vai ver os cineastas do cinema novo, em muitos momentos, dizendo que o cinema novo é um cinema independente. Não é? Aí já não em relação a Veracruz, porque não fazia muito sentido, a Veracruz já tinha falido na década anterior, mas quando eles querem se contrapor, por exemplo, às estruturas tradicionais do cinema brasileiro, do cinema comercial brasileiro, né? A Atlântida, que na realidade estava acabando, ao cinema mais comercial brasileiro de então eles se dizem independentes, né? Ou quando querem se dizer independentes também em relação a algum órgão do Estado, né? Principalmente a partir da implantação da ditadura em 64, então eles usam essa expressão também, né? Em muitos textos isso é encontrado, né? O cinema novo como uma forma de cinema independente, etc. Nelson Pereira dos Santos tinha muito mais como momento específico para o qual se contrapor já os anos 50, não, em que a indústria que se já tinha formado estava em São Paulo e não no Rio. Então, aí a diferença toda. O Nelson, juntamente com uma porção, um número enorme de cariocas, vieram para São Paulo atrás da indústria, atrás da Veracruz, que se formou, e logo depois da Maristela, da Multifilmes, vendo no cinema industrial a sua chance. No que chega aqui, e do que essa gente toda se dá conta de que não era por ali, que não era lá dentro que eles conseguiriam fazer o que eles estavam pretendendo, é que então há a contraposição do cinema independente, o Rio 40 Graus. Se você for pensar, né, no lado mitológico do Rio 40 Graus, qual é a mitologia em torno do Rio 40 Graus? Que não é bem uma mitologia, mas de fato isso aconteceu, né, foi uma cooperativa. Né, os atores técnicos, eles eram cooperativados. O que isso significa? Que eles estavam lá colocando a sua força de trabalho, tá? E o filme dando resultado, eles receberiam a partir do filme. Não é uma relação de risco. Você é um associado porque você está comprando aquela ideia. Né? Mas aí a gente já vê toda uma diferença, de fato, em termos de produção, da própria filmagem, estético, claro, é um filme em termos visuais, né? Hoje tem como é que é a expressão de hoje em dia? O look do filme, enfim, é totalmente diferente quando a gente compara com os filmes da Veracruz, além, claro, da temática. É um filme que, de fato, vai ter, né, como centro dele os guris pobres que vêm da favela e descem do morro para vender seus amendoins num domingo pelos pontos turísticos do Rio. E como vive essa comunidade pobre, né, os seus principais aspectos, as relações de classe lá no asfalto, as contradições, etc. Então, aí de fato você já tem um filme, digamos assim, que cristaliza muito do cinema independente. Mas quem manda essa brincadeira, e vai ser fundamental para essa distinção, de fato, agora é a interferência do Estado. Né? E quando 66 tem um índice, que é uma coisa cultural, tá, muito bem, cria figuras, cria uma certa projeção, ligada à educação, ligada à cultura, etc, etc. Mas isso está fora das questões principais, que é a questão do mercado, como vamos chegar lá. Né? E aí, o cinema novo não dá certo em termos de mercado. O cinema industrial também não dá certo em termos de mercado. E aí, por uma série de injunções e articulações, o Estado interfere para criar o IMC, a Instituto Nacional do Cinema, em 66, e vai começar a ter uma ideia de mapear e atender essas demandas dos dois movimentos. Né? Tanto o cinema novo, que ainda é meio rebelde, meio afasta, porque ainda está no seu auge de projeção internacional, etc., mas começa a atender essa ideia do cinema paulista
não da ideia de cinema paulista, mas desse cinema que gira em torno de uma ideia de industrialização e de um processo comercial efetivo dos filmes. Na época da Embrafilme, filmes, o que seria filme independente? Independente da Embrafilme, independente de um regime de Estado, entende? De uma política de Estado para o cinema brasileiro. E aí você tinha filme que não era financiado pela Embrafilme, não era distribuído pela Embrafilme, tinha produção, distribuição e exibição independentes, num circuito ou numa sala independente, entende? O que seria uma sala de cinema independente? Aquela que não é ligada a um grupo exibidor grande. A partir de 74 e 75, o grupo ligado ao Cinema Novo assume o poder da Embrafilme, ou seja, assume o poder do principal órgão estatal de produção cinematográfica da história do país até a criação da Ancine, por meio, principalmente do Roberto Farias, que vai ser o diretor da empresa, né? e do Gustavo Dal, que vai ser o superintendente de distribuição. Aí o grupo do Cinema Novo toma o poder e não vai mais largar o poder cinematográfico até quase hoje em dia, mas enfim, até pelo menos os anos 2000, até pelo menos a primeira gestão da Ancine, que ainda foi do Gustavo, quer dizer, quase 30 anos de poder, é bastante tempo. A partir de então, alguns cineastas vão usar essa expressão cinema independente para se contrapor justamente a esse grupo majoritário que estava dominando a Embrafilme, que era o grupo visto como o grupo do cinemão, né? Que não era todo o Cinema Novo também, ou todas as pessoas oriundas do Cinema Novo, mas eram principalmente aqueles produtores e diretores de maior sucesso de público e ligados ao Cinema Novo, ou então de maior sucesso, não sucesso propriamente, mas de maior relação com as estruturas de produção do Estado, a Embrafilme, né? Então, o cinemão, quem é? É o Roberto Farias, é o Barretão, é o Cacá Diegues, né, em muitos momentos, até o Neville de Almeida, porque fez a Dama do Lotação, é acusado de cinemão, etc. E os cineastas que se contrapõem a esse grupo do cinemão, muitas vezes usam essa expressão, não, nós somos o verdadeiro cinema independente, nós somos o cinema independente, embora muitas vezes eles fossem produzidos pela Embrafilme também, com menos recursos, com menos estrutura de circulação, com filmes que às vezes, que em geral não faziam tanto sucesso, etc., mas se contrapunham. Mas esse momento é interessante, porque vários dos considerados produtores independentes até então, eles têm acesso a verbas da Embrafilme, bastaria a gente levantar, Denoário Oliveira, os caras que até estavam ligados, mas eram muita periferia disso, eles têm acesso a uma condição melhor de filmar. Muitos vão dizer, Xavier de Oliveira, que é irmão dele, enfim, vários. Julinho Bressani vai ter dinheiro, Gazela vai ter dinheiro, todo mundo vai ter dinheiro no Embrafilme, tá? Num certo momento. Pode não ser distribuído igual, que é a mesma distribuição de Pichote. Não vão ter. Mas vão ter condições razoáveis de produção, só que nem todo mundo vai aguentar o ritmo de cobrança de uma estrutura estatal que se diz empresarial. Porque aí a cobrança tem que ser, você tem que mostrar resultado. O cinema independente, a partir principalmente da segunda metade dos anos 70, é independente, na realidade, do grupo que dominava a Embrafilme. É a isso que se refere. Não é? Acho que o cinema independente típico no Brasil é o cinema da boca do lixo dos anos 70. Né? Que aí era dinheiro privado, retorno que voltava para essas pequenas produtoras privadas que reinvestiam no filme seguinte. Então aqui a gente tem filme independente. E a boca do lixo, aí sim, por excelência, é um cinema independente. É um cinema feito às margens do oficial, né? São filmes feitos com pessoas que... os produtores, né? A figura do produtor realmente é muito importante na boca, porque o trabalho do produtor era conseguir o dinheiro. E não conseguir o dinheiro porque ele capta em algum lugar, alguma empresa, o Estado, não tem edital, né? O cara ia atrás de pequenos investidores, de exibidores, às vezes colocava dinheiro do próprio bolso, né? Então tem uma crudeza do negócio que é a própria independência. E eu acho que o principal fator aí do que seria uma independência da boca do lixo é o cara só continua fazendo filme se o filme dele anterior tiver feito dinheiro. Porque se ele não fez dinheiro, ele não vai ter dinheiro para fazer o próximo filme. Então tem sempre esse ciclo.
né? Nos anos 70 você tem de fato um cinema que você poderia até colocar como independente, o cinema da boca do lixo e tal, mas que não mantém esse discurso. Você tem até nos anos 70 o surgimento de uma nova concepção de cinema independente que foge de todas essas, que é a independência no sentido de independência de grupos, ou seja, eu sou um autor solitário, eu sou um independente. Quem vai, por exemplo, sustentar isso é o Rogério Sganzerla. Ele vai dizer, o Candeias, não é? Ele vai dizer, eu sou independente, inclusive do cinema novo, de grupos, de tendências, ou seja, a ideia de independência quase que existencial. O pessoal da Boca escrevia muito pouco, né? Então a gente analisar via as entrevistas e textos as posturas ideológicas é muito difícil, porque tem pouca produção de texto, etc., por parte deles, né? Desses produtores e diretores. Em relação ao cinema marginal, não. As pessoas escreviam bastante, em geral, deram muitas entrevistas também. Quem não escrevia, Candeias não escrevia muito, mas deu N entrevistas. Mas a tendência desse grupo, pelo menos do que eu recordo, isso no momento histórico deles, não posteriormente, tá? Ou seja, lá nos anos 60, 70, eu não lembro muito deles utilizarem essa expressão cinema independente. Tá? O que a gente tem sempre é uma contraposição desse grupo, principalmente nos anos 70, ou desses grupos, porque na verdade não é o mesmo grupo. Uma coisa são os produtores comerciais, outra é o Candeias, o Sganzerla, o Bressani, mas enfim, uma oposição dessas pessoas, desses grupos, a Embrafilme. Isso havia o tempo todo. Os anos 80 vão ser os anos em que voltam a ser a clientela privilegiada as grandes produtoras. Então você de novo vai pedir coprodução do Embrafilme, tem que ser as grandes produtoras que tenham sede, equipamento completo, volta tudo atrás. Esse período de aparição do que seria no cinema mais independente, não vou dizer independente, acaba. E aí volta a ser o cinema Jadot fazendo aqueles filmes dele, Eu Te Amo, e não sei o quê, tem filmes mais. E isso, na verdade, começa com a crise do petróleo, começa a acompanhar a crise do petróleo, a crise institucional, porque, na verdade, começa a se discutir a presença do Estado tão avassaladora em todas as instituições, e vai acontecendo, vai diminuindo até baixar e, enfim, entrar o fim do filme, que foi requisitada por muita gente. Né? Muita gente boa, tem depoimentos, inclusive o próprio Nelson, não pode acontecer mais, e tem uma briga entre as pessoas, não pode, sim, deve e tal. E o que eu estava falando do Itamaraty lá atrás, que a tentativa de resgate de novo, botar o filme brasileiro no exterior, porque a grande vantagem do Embrafilme, nesse período, foi que foi uma perspectiva do cinema feito para o Brasil. Demorou para ser um cinema que tinha pretensões de acontecer lá fora. E isso foi uma coisa muito interessante, porque independente da qualidade final dos filmes, né, foi um negócio de fazer filme para o público brasileiro e botar isso nas telas. Isso funcionou durante o século, como prospecção de mercado e como tentativa de diversificação absoluta da produção. Né? Tinha tudo, Carlos Alberto Prates, a Pichote, a Babenco, enfim, São Paulo, lá na Carolina, todo mundo foi produzido. Um dos marcos mais importantes mesmo do cinema brasileiro é 1990. Né? Sempre lembrar desse marco, quer dizer, quando ali todas as estruturas do cinema brasileiro, tanto as ligadas ao Estado, quanto as ligadas a um cinema mais comercial que ainda restava, elas se desfazem praticamente, né? Elas já estavam muito exângues, né? Já estavam muito decadentes, mas com o governo Collor, de fato, pouco que restava se desmonta e nada vem no lugar. Né? O que aconteceu de produção nesse intervalo são os resquícios de produção do filme, que porque tinha o dinheiro vieram ali. Seria até interessante mesmo pesquisar seriamente que filmes foram lançados, porque a gente fala dos grandes filmes, não fala dos periféricos em que não aconteceu nada. Mas você provavelmente vai achar listagens disso e ver que são 4 anos, 5 anos, mas assim, é um tempo de produção de um filme bom. Mas como a gente tinha na ponte de achar filmes que eram produzidos em 15 dias, botaram na praça um mês voltava, a gente não sabe se alguma coisa continuou sendo feita nesse sentido, com filmes menos pretensiosos, do ponto de vista artístico ou comercial, e que, de uma certa maneira, funcionasse, né? Aí, não sei, eu acho que a história ainda não registrou isso. O que é feito? O que eu sei eram resquícios de filmes que tinham sido produzidos antes, demoraram um tempo para chegar à finalização e mais tempo ainda para chegar às telas. Então, ali realmente a produção brasileira, naqueles primeiros anos, da década de 90, 91, 92, 93,
ela praticamente se restringe a curtas-metragens e um outro longa, feito muito na marra, etc. Alguns filmes pornográficos que ainda circulavam, boa parte deles provavelmente de montagem, não tenho certeza disso, mas muito possível, enfim. Uma situação muito, muito difícil, né? Então, isso redimensiona todo o cinema brasileiro, etc. A partir daí você vai ter a criação de leis de incentivo, etc. Não vou muito longe disso. Mas aí há um momento, digamos assim, de alguma união no cinema brasileiro, algo que é raro na história do cinema brasileiro, né? Essa união, primeiro, para que se crie alguma estrutura de produção. A primeira estrutura que foi criada, muito pequena, mas enfim, foi importante, foi a Rio Filme, né? No município do Rio de Janeiro, uma distribuidora de cinema pública. Depois a criação da lei do audiovisual, a operação dela que foi muito difícil nos primeiros anos, há alguma articulação ainda ali também entre os cineastas mais ou menos unidos. O CBC, já no ano 2000, o terceiro CBC, Congresso Brasileiro de Cinema, a criação da Ancine entre 2002 e 2003. Mas a partir da operação da Ancine, aí a gente está falando de 2003, 2004, aquelas divisões do meio cinematográfico, elas voltam a se aguçar bastante. Não é que elas tenham deixado de existir, mas elas parecem que diminuíram muito. Em alguns momentos realmente houve muito consenso no meio cinematográfico aí nos anos 90. Mas a partir que a Ancine se coloca em funcionamento de fato, e não é só a Ancine, na realidade é todo o efeito da MP, que inclusive cria a Ancine, mas ela tem uma série de outras medidas, essa medida provisória, editada pelo Fernando Henrique Cardoso, já mais ou menos no final do governo dele. Toda essa legislação, ela, digamos assim, redimensiona o cinema brasileiro, né? Redimensiona o cinema brasileiro. E ela faz com que o cinema brasileiro volte a existir, mesmo que em níveis muito pequenos, para o mercado. Porque a verdade é que nos anos 90, com a lei do audiovisual, existiu produção. Mas temos de existir para o mercado, fora um outro exemplo, é praticamente inexistente. Os números são muito baixos, é 4%, 5% do mercado, quando chega. Mas a partir da Ancine e da MP, não, a coisa se reequaciona e, inclusive, num primeiro momento, causa uma certa euforia, porque o ano de 2003 é o ano em que, desde os anos 80 até hoje, o cinema brasileiro teve maior participação no seu mercado interno. Comparável ao início dos anos 80 e os anos 70. Um pouco mais de 20% de ocupação do mercado interno. Isso não se manteve absolutamente. O que tem se mantido nos últimos anos é uma média aí de 14%, 15%. Às vezes faz um pouco mais, um pouco menos. Se a gente tirar a média, está por aí. A ocupação do mercado é uma ocupação baixa. Mas eu dizia, a criação da Ancine e a SMP reequacionam o cinema brasileiro. O colocam, mesmo que de uma forma pequena, uma participação de mercado e consegue aumentar muito o número de produção. São muitos filmes produzidos por ano. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem, hoje em dia também, porque barateou muito o acesso e a qualidade das câmeras, dos computadores, dos recursos de edição, muita gente consegue fazer um filme com os próprios meios, mas essas pessoas não estão conseguindo o retorno desse investimento, a não ser que venha, por exemplo, um prêmio em festival, alguma coisa assim. Né? Então é um cinema independente que não tem, ele não tem continuidade, a não ser que comece a se conseguir o investimento em editais do Estado, porque mesmo a Globo Filmes depende disso. Os filmes que no Brasil, às vezes, eles são feitos com pouco dinheiro, às vezes, ou seja, um dinheiro, mas eles têm uma dependência muito forte política, eles têm uma coisa de concessão política, né? Então eles não transformam aquela forma do filme em algo que poderia trazer um viés político, vamos dizer assim. Então, assim, e tem filmes brasileiros que... Então, não é só a questão econômica, é a questão de como essa forma do filme se relaciona com o modo de produção. Porque eu acho que todo filme é modo de produção, né? Você tem R$1, você tem R$1.000, você vai adaptar seu filme àquele modo de produção. Você construiu uma nave espacial e só tem R$1.000. Você tem que adaptar aquilo lá a isso. Então, eu acho que é muito essa coisa de que a forma do filme tem que ter uma independência em relação ao modelo de produção. Né? Então, né? De repente você pega um filme como exemplo, que as pessoas saem da universidade como exemplo, e eles saem com um modelo muito rico de produção. Para eu fazer um filme, eu tenho que ter ordem do dia, eu tenho que ter não sei o quê, tem que ter equipe grande, tem que ter 10 pessoas, tal. E às vezes você nunca vai... O primeiro filme teu nunca pode ser assim. Você não consegue dinheiro para isso. Então, se adapta um modelo de produção, se cria um modelo de produção
que aí eu acho que nasce o cinema independente. A gente pensar desde filmes, né, desde Cancela, desde Carlão, desde Tonati, como que eles, desde o Glauber no começo deles, de como que eles lidavam com esse modelo de produção que engendra o filme, né? Então, na minha cabeça, assim, existe sim o cinema independente brasileiro. Que se você pensar principalmente assim, os vídeos do filme de plástico, lá em Minas, por exemplo. Eu acho que existe um cinema na Paraíba muito forte, independente. Eu acho que existe, o nosso cinema de certa forma é independente. Então, mas eu acho que não é necessariamente porque o filme tem um lugar de algumas temáticas que ele já é automaticamente independente. Tem temática, por exemplo, que ela coloca no filme que supostamente está fora de um padrão, certos filmes, vamos dizer assim, consagrados, né? Mas que ele já tem uma dependência de forma de produção, de modelo de produção. Então, não é porque ele tem pouco dinheiro que ele é independente. Na verdade, assim, eu acho que eu devia ter sempre falado só do que é a minha experiência, porque eu acho que é muito mais potente. Eu sinto, na verdade, mais à vontade também, porque eu acabo ficando mais tímido para tentar pensar num conceito geral, porque eu vou ficando com medo da minha experiência não se aplicar a outras pessoas, né? Então, acho que eu não devia ter me colocado esse problema. Nos meus filmes, nos dois filmes, assim, cara, pra mim, o que eu sinto que tem um espírito independente e onde eu me sinto à vontade com esse termo, é que pra mim, a minha independência nesses dois filmes foi a liberdade de criar meu próprio método, sabe? É de conseguir regular, junto com a equipe, junto com o roteiro, com o texto, achar e encontrar junto com as pessoas que estão fazendo o filme comigo como esse filme deveria ser feito. Na verdade, o que eu vejo como cinema independente, na minha opinião, é você fazer os filmes com seus recursos próprios e poder fazer o que você quiser, né? Existe aquela coisa, o cinema que é financiado ou por, digamos, pelo governo, ou por alguma instituição, ou por um meio, qualquer outro meio, você às vezes tem várias regras que você tem que seguir. Já o independente, como é o nosso caso, a gente consegue fazer o que a gente tem vontade, né? Então a gente não tem barreiras em relação à temática, a forma como a gente vai abordar isso, né? Então eu me considero independente ainda porque até hoje assim, eu não tive que mudar nada das minhas ideias que eu queria colocar nos filmes. Então eu acho que independente é uma palavra assim meio vazia, né? Porque eu sou independente, mas no meu trabalho assim, é quase que excluído. Os caras podendo me tirar, eles me tiram com a maior naturalidade. Fico triste eu, minha mulher e minha filha. Agora, tira um filme que tem dinheiro da Petrobras, do BNDES, se o cara não telefona lá e fala, meu irmão, botei 1 milhão nesse filme, como é que esse filme não vai entrar no festival tal? Então fica aquela... Agora, melhorou? Tem cinema, tem cineastas do Sul, tem cineastas de Pernambuco, tem cineastas do Mato Grosso. Então ele abre uma gama de possibilidades. Esse cinema que resta hoje, ele está baseado em edital, mas até dentro desses editais você há uma gradação muito grande. Assim. Você há desde o edital, por exemplo, o Adirley filma o Branco Sai Preto Fica com um edital para documentário, que dá a ele líquido R$240 mil. Esse filme novo que nós vamos dirigir agora tem o mesmo valor. O André Novaes faz o Ela Volta na Quinta com R$100 mil de um edital de curta-metragem. E adapta isso. E aí eu acredito que eu posso chamar de cinema independente e chamaria dentro dos conceitos que o Adirley fala, porque ele vai lá e põe uma equipe mínima e consegue estabelecer um filme com uma narrativa do modo que ele queria, mas dentro de uma possibilidade real, que eram 5, 6 pessoas dentro de um set, um filme enxuto, que não tem nada a ver com esse modelo engessado, grande, com equipes saturadas. Então, assim, mas dentro até desse sistema de editais você tem esses níveis, assim. Você tem desde o cara que está ali fazendo o filme adaptando o filme a um recurso mínimo, como tem também pessoas de 1 milhão e que chamam de independentes, né? Que eu também não sei qual é a lógica, mas chamam. Até mesmo o conceito da Ancine, né? Das empresas brasileiras, produtoras independentes qualificadas. E são todas as produtoras. Então... E não só mudar a ideia, mas o que eu acho bacana do independente hoje é que ele também pode se autossustentar. Né? Eu acho que a ideia também do independente de que é uma coisa que fica dentro de um universo
o pequeno, ou de repente que aquilo é só, sei lá, um hobby, ou aquela coisa na guerrilha, eu acho também que hoje pra gente isso já também se desmistificou e o cinema independente tem se provado como também um negócio, né? É um gerador de trabalho e de fato ele ser autossustentável. Então eu acho que isso é muito bacana e é hoje como a gente vive. A RZP Filmes é uma produtora independente autossustentável. O cinema independente brasileiro teve esse negócio, jovem eu acho, não mais antigo, que é uma geração, né? É um pouco mais alto que a gente. Mas era um discurso muito de que dinheiro não era importante. Tá, mas aí também é uma questão de classe, eu acho. Assim. Tem um lugar de classe que você fala assim, não é importante ter dinheiro, o dinheiro é ruim pro cinema. Não, dinheiro é ótimo pro cinema, pô. Tem dinheiro no bolso também. Tem trabalhar, tem dinheiro, o problema não é esse não. O cara tem que fazer com o que tem, com o que dá e com o que é possível, né? Eu acho que essa é a principal dificuldade, talvez o principal ganho, né? Diferença do cinema independente, é você fazer com o que você tem e você ser criativo com as possibilidades de você fazer com o que tem. Então, o cinema, acho que o Mojica, que atravessou não só da Boca, mas todo o panorama, é um cara incrível em termos de criatividade, de como ele conseguia fazer filme com nada de dinheiro e ser super criativo e ter umas imagens super ousadas. Aqueles filmes que ele fez nos anos 60, aqueles efeitos que ele fazia com pão, com açúcar, essas coisas assim, é impressionante. Isso aí é isso, você faz cinema na raça, né? Independência pura o negócio. A pecha do independente, ela é linda no sentido de ser independente politicamente, ser independente de um certo sistema, mas também deixar esse estigma ficar colado nesse sentido econômico. Vocês fazem um cinema barato, que bom, continuem aí. Eu acho isso muito perverso. Eu acho muito perverso porque aí sim é a luta de classes que continua dentro do cinema e continua igual aqui fora. E eu, por mim, vou brigar contra isso a vida inteira. E vou brigar, sim, para que existam editais BO de 1,5 milhão, 2 milhões para produtoras como a nossa. Porque nós somos capazes de movimentar esse dinheiro, sim, e continuar sendo dependente de uma série de coisas. E eu não quero estar atrelado a uma distribuidora que não vai me sequer garantir que esse meu filme vai ser distribuído. Tem que ser vivido como experiência, tanto para quem faz quanto para quem vê. E isso, para mim, tem um preço. Tem uma contrapartida pragmática que eu acho que tem que ser paga, porque eu acho que na verdade é um prazer pagá-la, que é fazer o filme fora do tempo tradicional, fazer um filme fora do regime do capital, fazer um filme fora do regime da eficiência. É quando porque a vida transborda. Isso eu estou falando que eu quero que o cinema seja vivido como experiência. Eu acho que o cinema tem que ser vivido como algo vital. E vida transborda, vida não é eficiente, viver não é ser eficiente. Quando o capital, somente nos dias de hoje, o que ele mais cobra da gente, mais cobra da nossa vida, é o planejamento, a estratégia, essa estaticização do mundo, entendeu? Estatização da experiência. Para mim, ainda mais o cinema como arte industrial, tem tudo a ver com isso. O interessante é ir contra isso. Então é fazer o cinema, abandonar todo esse seu, ou pelo menos perder na medida do possível, né? Tensionar ele até o limite, essa sua predisposição capitalista, né, no cinema, e fazer ele ser mais vida, fazer ele ser menos eficiente, menos planejado. Acho que só assim que você consegue chegar no que eu estava falando no começo, de fazer o cinema virar mais experiência do que trabalho, mais vida do que produto. E isso sim é o que eu gosto de pensar que eu faço no cinema e que eu quero continuar fazendo no cinema.